A porta do consultório fechou-se com um clique seco, como se selasse o destino de Tiago para sempre. Aos 17 anos, ele sentia o coração bater descompassado enquanto o pai, António, o empurrava para dentro daquela sala em Lisboa, onde o cheirava a desinfetante e falsidade. É para o teu bem, filho. Isto não é normal. Vais curar-te. As palavras do pai ecoavam na mente de Tiago como um verdito implacável. Por dentro, ele gritava: como pode um pai fazer isto ao próprio sangue? Eu amo quem amo, e isso é crime. Mas calou-se, porque o medo era maior que a raiva. Tiago crescera no Porto, numa família tradicional, católica fervorosa, onde o nome de Deus era invocado para tudo, menos para aceitar o que ele sentia desde criança. Aos 12 anos, percebeu que os olhares para os rapazes da escola não eram como os dos amigos. Aos 15, o primeiro beijo roubado com Miguel, um colega de turma, confirmou o que o aterrorizava: era gay. Miguel, com olhos verdes e sorriso tímido, tornara-se o seu refúgio secreto. Encontravam-se às escondidas no jardim do morro, com vista para o Douro, trocando promessas sussurradas. Vamos fugir juntos um dia, dizia Miguel, apertando a mão de Tiago. Mas o segredo não durou. Uma noite, António encontrou mensagens no telemóvel de Tiago. A explosão foi imediata: gritos, ameaças, lágrimas da mãe, Maria, que chorava baixinho no canto da cozinha. É uma fase, António, deixa-o em paz, implorava ela, mas o pai, homem rígido, dono de uma pequena empresa de construção, via na homossexualidade uma vergonha que manchava o apelido familiar. Vais para Lisboa, para um especialista. Ele cura estas aberrações. Tiago tentou resistir: eu não sou doente. O Miguel é a única coisa boa na minha vida. Mas aos 17, sem dinheiro nem apoio, foi arrastado para o carro. O especialista era um psicólogo recomendado por um padre amigo da família, um homem de meia-idade com voz melosa que falava em desvios e cura pela fé. As sessões começaram inocentes, conversas sobre infância, traumas inventados. Mas depressa escalaram. Imagina-te com uma mulher. Concentra-te nisso. Leituras obrigatórias de livros que chamavam a homossexualidade de pecado mortal. Proibições, nada de contacto com Miguel, telemóvel confiscado. Tiago sentia-se afogar. Se eu ceder, perco-me para sempre. Se resistir, perco a família. A mãe ligava às vezes, voz trêmula: é pelo teu bem, filho. Teu pai sofre tanto. Mas Tiago ouvia o vazio, ninguém perguntava como ele sofria. Miguel tentou contactá-lo, mensagens desesperadas que António apagava. Onde estás? Preciso de ti. Tiago respondia em segredo, quando conseguia, mas o isolamento crescia. Noites em claro, pensando: e se eu fingir? Dizer que estou curado para voltar para casa, para ele. Mas o amor por Miguel queimava demasiado forte. Um dia, na sessão, o psicólogo sugeriu exercícios de aversão, imagens de homens associadas à dor, choques leves simulados. Tiago recusou, gritou pela primeira vez: isto é tortura. O pai, presente, respondeu frio: é salvação. Os meses passaram no inferno lento. Tiago emagreceu, os olhos fundos de quem luta contra si mesmo. Porque o amor tem de doer tanto? Miguel, espera por mim. Mas o pai apertava o cerco, ameaçando internamento numa clínica religiosa no interior. A mãe, dividida, chorava em silêncio, mas não interferia. Tiago sentia o mundo fechar-se, família contra ele, sociedade contra ele, até Deus, que lhe ensinavam a odiar. No fundo do poço, pensou em acabar com tudo. Se não posso ser eu, para que viver? Mas uma faísca de raiva acendeu: não daria essa vitória ao pai. Um ano depois, aos 18, Tiago fugiu. Roubou dinheiro da carteira do pai, apanhou um comboio para o Porto. Encontrou Miguel, que o esperava, magro e ansioso. Abraçaram-se na estação, lágrimas misturadas. Nunca mais te deixo, prometeu Miguel. Começaram uma vida precária, partilhando um quarto alugado, empregos mal pagos. Mas livres. Tiago cortou contacto com a família. Doí, mas é melhor que a prisão que chamavam de amor. Anos de terapia verdadeira ajudaram-no a curar as feridas.
Miguel era o seu porto seguro, o amor que resistia. Mas o passado não morre fácil. Antônio nunca aceitou. Perdeste-te para sempre, escreveu numa carta que Tiago queimou. A mãe ligava esporadicamente, pedindo perdão em direto. Tiago reconstruía-se, devagar. Tornou-se designer gráfico, mudou-se para Lisboa com Miguel. A vida sorria, enfim. Mas no fundo, uma dúvida: e se um dia confrontar o pai? Justiça ou perdão? A resposta viria mais tarde, inesperada. 10 anos depois, Tiago olhava pela janela do apartamento em Lisboa, o Tejo brilhando ao sol da tarde. Miguel preparava o jantar, rindo de algo no telemóvel. A vida deles era serena, fins de semana no Algarve, amigos que os aceitavam, uma rotina construída com carinho. Mas dentro de Tiago, uma ferida latejava. Porque ainda dói tanto? O pai roubou-me a juventude, tentou apagar quem sou. As noites eram piores, pesadelos com o consultório, a voz do pai e quando, aberração. Miguel notava. Fala comigo, amor. Tiago confessava pedaços, a culpa por ter fugido, a raiva por ter sido forçado àqueles tratamentos pseudocientíficos. Em Portugal, as leis mudavam, casamento igualitário, direitos conquistados, mas na memória dele, o país ainda era o que permitia pais torturarem filhos em nome da cura. Miguel, sempre paciente, sugeria terapia. Tiago ia, relutante. A psicóloga, uma mulher compreensiva, ajudava-o a desmontar o ódio internalizado. Não foi culpa tua. Foi abuso. Um dia, uma carta chegou. Da mãe. O teu pai está doente. Cancro. Quer ver-te. Tiago amascou o papel. Agora? Depois de tudo. Miguel abraçou-o, vai se quiseres. Ou não. É tua escolha. O conflito interior devorava-o, perdoar seria trair-me. Ignorar seria carregar o veneno para sempre. Decidiu não responder. Meses passaram. Antônio piorava. Maria ligava, voz quebrada, ele arrepende-se, Tiago. Diz que errou. Tiago duvidava. Arrependimento ou medo da morte? Recordava as sessões forçadas, as humilhações. O psicólogo que o pai pagava chamava-o de desviado, prescrevia orações e isolamento. Tiago desenvolvera ansiedade, ataques de pânico que Miguel acalmava com paciência infinita. O amor deles crescera forte, raízes profundas. Casaram-se em 2018, numa cerimónia simples na praia de Cascais, rodeados de amigos. Para sempre, juraram. Mas a sombra familiar pairava. Então, o inesperado, um artigo num jornal sobre práticas de conversão ainda existentes, apesar das denúncias. Tiago leu, coração acelerado. Histórias como a sua. Comentários de vítimas que processavam famílias ou terapeutas por danos psicológicos. E eu? Fiquei calado demasiado tempo. Falou com Miguel, quer justiça. Miguel apoiou, faz o que precisas. Estou contigo. Tiago contactou uma associação LGBT em Lisboa. Contou tudo, as sessões coercivas, o internamento ameaçado, os danos duradouros. Podes processar por abuso e danos morais, disseram. O pai ainda vivia, enfraquecido pela doença. Seria vingança ou cura? O dilema torturava-o, noites em claro, debatendo consigo, se o processar, destruo a mãe. Se não, destruo-me. Miguel ouvia, sem pressionar. O amor não apaga o mal que te fez. Decidiu avançar. Advogado especializado em direitos LGBT preparou o caso. Provas, registros antigos das sessões, o psicólogo guardara notas, testemunhos da mãe relutante, relatórios médicos de ansiedade pós-traumática. Antônio soube pelo advogado. Ligou, voz rouca, filho, por favor. Estou a morrer. Tiago tremeu, morreste para mim há anos, pai. Quando tentaste matar quem eu sou. O processo começou. Média noticiou anonimamente, jovem processa pai por forçar terapia de conversão. Debates acesos, direitos parentais versus liberdade individual. Tiago sentia-se exposto, mas libertado. Finalmente, a verdade sai.
Miguel ao lado, inabalável. A mãe implorava perdão, ele pensava que era o melhor. Tiago respondia frio, o melhor era amar-me como sou. O julgamento aproximava-se. António, acamado, enviou carta, errei. Perdoa-me. Tiago leu, lágrimas caindo. Verdadeiro ou manipulação final? O conflito interno atingia pico, raiva versus compaixão. Eu reconstruí a vida. Com Miguel, sou inteiro. Mas a dor pedia justiça. O tribunal em Lisboa estava cheio, ar pesado de tensão. Tiago sentou-se, mão suada na de Miguel. António, numa cadeira de rodas, rosto cavado pela doença, evitava o olhar do filho. A mãe chorava ao lado. O juiz começou, acusação de coação psicológica grave, danos morais por submissão a práticas pseudoterapêuticas. Tiago testemunhou primeiro. Voz firme, mas interior em chamas, dizer isto em voz alta. Liberta ou destrói. Meu pai forçou-me a sessões para curar a minha orientação sexual. Eu tinha 17 anos. Ameaçou internamento se recusasse. Perdi amigos, a adolescência, parte de mim. Descreveu as humilhações, as leituras forçadas, o isolamento. Por dentro, gritava, olha para mim, pai. Vê o que fizeste. António ouvia cabisbaixo. A defesa argumentava, boa-fé parental. Na época, acreditava-se possível mudança. Testemunhas, o antigo psicólogo, agora reformado, negava coerção. Mas notas antigas contradiziam-no. A psicóloga atual de Tiago confirmou danos, depressão crónica, PTSD. Efeitos irreversíveis de rejeição familiar internalizada. Miguel testemunhou, viu sofrer anos. O amor salvou, mas a cicatriz fica. António subiu ao estrado, voz fraca, pensei que o salvava do inferno. A minha fé. Errei. Peço perdão. Olhou Tiago, filho, amo-te. Sala em silêncio. Tiago sentiu o chão tremer. Amo-te? Agora? Depois de tentar apagar-me. Lágrimas escorreram, mas raiva maior, amor não tortura. Recessos longos. Tiago e Miguel passeavam no exterior, mãos entrelaçadas. Seja o que for, estamos juntos, dizia Miguel. Tiago pensava, justiça cura. Ou só mais dor? A mãe aproximou-se uma vez, ele mudou. A doença abriu-lhe os olhos. Tiago, tarde demais. Sentença, culpado. Indenização substancial por danos morais, proibição de contactos sem consentimento. António não recorreu. Morreu meses depois. Funeral pequeno. Tiago não foi. Perdão? Não sei. Mas justiça, sim. A Vitória ecoou, Média destacou o caso como precedente contra práticas coercivas. Associações LGBT celebraram. Tiago sentiu alívio misturado com vazio. Libertou-me, mas o buraco fica. Miguel abraçava o mais forte. Vida continuou, viagens a Sintra, jantares com amigos, amor cotidiano. Mas surpresa, herança. António deixara tudo a Tiago, com carta, para reparar o mal vive feliz, como és. Dinheiro ajudou, compraram casa maior, Tiago abriu estúdio próprio. Ironia, o ódio do pai financia a nossa liberdade. Anos curaram feridas superficiais. Tiago voluntariava em associações, ajudando jovens como ele fora. Não mais silêncio. Conheceu histórias piores, rejeições totais, suicídios. A dele, com final redentor, inspirava. Um dia, reencontrou a mãe. Café neutro. Ela chorava, ele arrependeu-se no fim. Tiago, eu perdoo, mas não esqueço. Abraçaram-se, hesitantes. Relação lenta reconstruiu-se. Com Miguel, o amor aprofundava. Tu salvaste-me, dizia Tiago. Miguel, nós salvámo-nos mutuamente. A casa nova em Lisboa, com vista para o rio, era o símbolo da vitória dura. Tiago arrumava livros na estante, Miguel pintava uma parede de azul suave. Para trazer luz, dizia.
Mas no peito de Tiago, sombras persistiam. Venci o pai, mas venci-me a mim mesmo. Anos de terapia ajudavam, mas dúvidas surgiam. E se tivesse perdoado mais cedo? Sofri menos. Notícias traziam ecos, mais casos de jovens coagidos por famílias religiosas. Tiago falava publicamente, anónimo primeiro, depois com nome. Entrevistas, fui forçado a curar-me. Sobrevivi graças ao amor. Inspirava. Cartas chegavam, obrigado por dar voz ao meu silêncio. Miguel propôs a adoção. Família nossa. Tiago hesitou, sou capaz de ser pai depois do que o meu fez. Medo de repetir padrões. Terapia intensiva, desmontar o legado de rejeição. Podes quebrar o ciclo, dizia a psicóloga. Processo começou. Visitas sociais, avaliações. Casal gay, estável, profissional, aprovado. Espera longa, mas esperança crescia. Dar amor que não recebi. Mãe visitava mais. Relação tensa, mas honesta. O teu pai. No fim, vi as vossas fotos no jornal. Chorava. Tiago, dói saber que precisou morrer para aceitar. Conversas curavam, devagar. Surpresa, antigo psicólogo processado por outro caso. Tiago testemunhou contra ele. As suas terapias destruíram vidas. Condenação. Justiça em cadeia. Vida florescia. Tiago expôs arte, desenhos sobre identidade, amor proibido. Exposição no Porto. Miguel orgulhoso. És forte. Noites, abraçados, amei-te desde o primeiro beijo. Miguel, e eu a ti, apesar de tudo. Mas conflito interno, felicidade plena ou sempre manchada? Resposta, imperfeita, mas real. A criança chegou, uma menina de 3 anos, olhos curiosos, chamada Inês. A adoção finalizada. Tiago chorou ao pegá-la ao colo primeira vez. Eu, que fui rejeitado, dou lar. Miguel sorria, lágrimas também. Família completa. Inês crescia rápida, perguntas inocentes, porque 2 papás? Explicavam simples, porque amor é amor. Ela aceitava, mundo dela colorido. Tiago sentia redenção. O mal do pai transforma-se em bem. Voluntariado intensificou, mentor jovens rejeitados. Histórias partilhadas curavam todos. Mãe tornou-se avó dedicada. Errei tanto, confessava. Tiago, mas agora acertas. Ponte construída sobre ruínas. Miguel e Tiago celebravam 10 anos casados. Viagem ao Douro, onde tudo começara. Aqui fugi para ti, recordava Tiago. Abraço eterno. Mas sombras finais, notícia de jovem suicida após coerção familiar. Tiago enfureceu-se. Não mais. Campanha pública, palestras, petições por leis mais duras contra conversões. Interior, luto o pai que podia ter sido, celebro o que sou. Paz conquistada. Amor com Miguel, profundo, inabalável. Tu és a minha cura, sussurrava. Inês corria pelo apartamento, riso e quando. Tiago observava, coração cheio. Venci. O ódio não venceu. Anos de luta culminavam nisto, família escolhida, amor vencendo tudo. Última carta da mãe, fotos antigas, António sorrindo jovem. Ele amava-te, à maneira dele. Tiago guardou. Perdão completo, enfim. Com Miguel, velhice planeada, viagens, netos talvez. Para sempre, renovavam. Tiago escreveu livro, Memórias, título, Sombras Quebradas. Best-seller. Mensagem, amor resiste, justiça liberta. No fim, olhando o Tejo, fui forçado a negar-me. Recuperei a vida. E que vida! Felicidade dura, conquistada com sangue e lágrimas. Amor eterno.